Saúde a todos com a paz do Senhor, mas a palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui o saudoso Salomão, que um dia foi um grande e fiel temente ao Senhor, mas com o tempo se corrompeu com a fama que ele ganhou, se corrompeu com o reino que ele tinha nas mãos e se perdeu pelo caminho. E terminou tendo a sua vida regada, cheia de pecado. Mas aqui, nesse momento da sua vida, ele estava um pouco mais saudável na fé e escreveu alguns provérbios para deixar para a posteridade, para as outras gerações entenderem que o caminho de Deus às vezes pode parecer duro, pode parecer complicado, mas é tudo para que o nome dele seja engrandecido sobre nós. E aqui nesse verso ele fala sobre a sabedoria e de onde ela vem. E quem é que dá essa sabedoria? Muitos se perguntam que precisam ir numa faculdade para ter sabedoria, precisam ir numa escola especializada para ter a sabedoria em certo assunto. Mas não. Às vezes a sabedoria vem de Deus. Porque Noé, quando ele fabricou a arca, ele não tinha nenhuma sabedoria em questão de barco. Não existia um barco daquele tamanho na época de Noé. Não existia ninguém para ensinar Noé a construir aquele barco, a fazer conforme a palavra de Deus. Deus ensinou ele. Do mesmo modo, Adão, quando desceu na terra, ninguém ensinou Adão a cultivar a terra. Ninguém ensinou Adão a viver pela terra. Ele somente recebeu uma ordem de Deus. Deus deu sobre ele a sabedoria e ele foi aprendendo por conta de Deus sobre ele. Então tudo que aprendemos não é algo do homem, não é algo da ciência humana, não. Tudo que aprendemos é Deus que coloca na nossa mente. Mesmo naquela palavra que fala, tudo aquilo que leres, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então, se a gente se esforçar em buscar a sabedoria divina, Ele nos dará. Porque o próprio Cristo falou, tudo o que pedires aqui na terra em meu nome, eu o farei. Então, se você nesse momento da sua vida está se encontrando sem uma sabedoria em certas áreas da sua vida, peça a Deus. Ele tem para lhe dar. Ele tem toda a sabedoria do mundo. Ele tem todo o entendimento. Entendimento é melhor que a sabedoria, que você consegue compreender a situação que você está na sua vida. Entender que essa situação que você está passando não é um malefício para você, não é alguma coisa ruim. Como José olhava aquela prisão com qual ele estava preso, como algo momentâneo na vida dele, mas ele durou anos naquele lugar. Anos e anos e anos esquecido ali. Até a própria falou, e José foi esquecido na prisão. Imagina, ele escrever um livro falando assim, eu fui esquecido. Uma situação que ele pensava em sair, ano que vem eu saio, daqui 2 anos eu saio, mas ele foi esquecido tantos anos que ele foi esquecido. Aí certo dia chegou esses 2 servos naquela prisão, e a qual ele falou, depois de certo tempo, aquela pessoa que voltou para o reinado, o outro morreu, mas aquele que voltou esqueceu de José novamente, ele ficou mais tempo esquecido naquele lugar. Então, que aquele plano ali foi para Deus moldar o coração de José. Às vezes você está nessa situação para Deus moldar o seu coração conforme o querer dele, não o nosso. Não o nosso plano, não o nosso desejo, não. É o plano de Deus, o desejo de Deus. Quando Moisés ficou os 40 anos no deserto, vivendo uma vida de um pastor, ele estava ali sendo moldado para que ele pudesse ter a paciência. Como Davi foi moldado do mesmo modo, sendo um pastor. Entendeu? Se possamos aprender, é como Deus trabalha na nossa vida, é termos paciência. Saber que toda essa sabedoria que a gente aprende, às vezes essa sabedoria vem de momentos difíceis. Então, aprendemos que os momentos difíceis criam em nós um coração moldado por Deus. Fiquem na paz.